Tudo começou na Galileia, mais precisamente em Betsaída, que era uma região no nordeste da Galileia, e a palavra Betsaída quer dizer, no hebraico, casa da pesca. Era lá onde nasceu Simão, filho de Jonas, uma aldeiazinha de pescadores, de pessoas simples, humildes, pessoas indoutas, mas pessoas trabalhadoras, pessoas destemidas, pessoas honestas. Lá onde nasceu Simão, seu pai era pescador, seu avô necessariamente seria pescador, e Simão cresce naquela aldeia e tudo que lhe era comum era a tarrafa, era o anzol, era a rede, eram os peixes, era o mar, era o barco. Simão cresce nessa rotina e vai se tornando um exímio pescador, vai se tornando exímio e conhecedor das estações, das luas, do mar. E aquilo que era familiar a Pedro, a esse jovem vivia nesse povoadozinho pequeno de poucas pessoas, com pouco vínculo de amizade, sem muitas perspectivas de vida, de crescimento. Tudo para ele era entrar no mar, pescar para sustento seu e de sua família e para alimentar o comércio pequeno daquela cidade, nada mais. Talvez Simão não tinha sonhos, talvez Simão não tinha projetos grandes para alçar. Tudo se resumia àquele vilarejo, àquele povoadozinho. E muitas pessoas vivem como Simão. Muitas pessoas estão dentro dos seus povoados, não necessariamente geográfico, mas espiritual. Não tem perspectivas de vida, não tem perspectiva de sonhos, de projetos. E quando eu falo perspectiva de projetos de vida, eu não estou falando a materialidade, eu não estou falando a projetos relacionados a ganhos financeiros, mas eu estou falando de projetos de engrandecimento, alargamento do pensamento e da alma. Muitas pessoas vivem em seus mundinhos particulares, muitas pessoas não têm coragem de experimentar aquilo que Deus tem reservado e se prendem, se fecham em seus mundos e não dão a oportunidade a Deus a manifestar a grandeza da sua palavra. Simão vivia assim nesse vilarejo, em Betsaída. E tudo aquilo que fosse diferente, aquilo que Simão conhecera, tudo que viesse de novidade, de proposta para Simão, diferente daquilo que até então ele conhecera, talvez Simão rejeitasse, repreendesse, tivesse como anátema. E assim são muitas pessoas, principalmente as pessoas religiosas, que estão acostumadas a viverem debaixo de um jugo religioso, de uma teologia que as limitam, que as oprimem, e quando aparece algo de novo, algo para que elas venham a conhecer, elas logo rejeitam, elas logo tomam como imundo, tomam como um anátema, e não se permitem descobrir e conhecer a plenitude de Deus. Porque Deus, na sua multiforme graça, Ele sempre tem algo de novo, de belo e de especial para revelar para as nossas vidas. Mas é necessário que nós nos libertemos de todo o preconceito, que nós nos despojemos de toda religiosidade, de toda ignorância, para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o apóstolo Paulo ali estava dizendo que nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa percepção da vida, nossa percepção acerca de Deus, e não diminuirmos Deus e colocarmos Ele dentro de um livro, dentro de uma teologia ou de um conceito humano, porque Deus, Ele é infinito, Deus, Ele não tem tamanho, dimensão, peso, altura, Deus é eterno, Deus, Ele é. Querido, eu entendo com isso que independente da situação que você esteja vivendo, independente dos infortúnios, das atribulações que você tenha passado em sua vida até hoje, Deus sempre há de levantar um irmão para trazer uma boa notícia para ti. Deus sempre há de levantar um irmão para te trazer a boa notícia, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque a boa notícia não é uma porta de emprego, a boa notícia não é que você ganha uma promoção no seu trabalho, a boa notícia não é nenhuma perspectiva material nessa vida de ganho. A boa notícia é que Deus
nos amou e nos ama. Em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou consigo mesmo e somos salvos pela sua graça. Essa é a boa notícia do Evangelho, que não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Diz a palavra lá em João, no capítulo 2, que Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: tu és Simão Barjona, mas tu serás Quefas, que quer dizer pedra pequena ou rocha solta. Jesus olha para Simão e profetiza na vida de Simão. É necessário que nós olhemos para as pessoas que a sociedade já deu como perdida, que às vezes a família diz que não tem mais jeito. Jesus nos ensina a olhar para essas pessoas, profetizar cura, porque o nosso papel aqui na terra não é julgar, não é sentenciar ninguém. O nosso papel aqui é profetizar bênção sobre a vida das pessoas. E daquele momento nasce uma relação de amizade entre Simão Barjonas e Jesus Cristo de Nazaré. Eles começam uma caminhada. E aqui eu entendo que o Evangelho não consiste de frequência a templo, de frequência a liturgias, mas o Evangelho se consiste em um relacionamento íntimo com Jesus, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através da meditação na sua palavra. O Evangelho é relacionamento. Um dos conceitos do discipulado é a obediência, é a submissão. Não a obediência aos homens, mas a obediência ao Cristo. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só existe um cabeça, que é Jesus Cristo. Um pastor, um bispo, um apóstolo das nossas almas, que é Jesus Cristo. E Simão se mostra obediente a esse rabino. Chega um belo dia, diz o texto lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, que Jesus estava indo com seus discípulos para Cesareia de Filipos. Chegando no meio da caminhada, Jesus para e começa a fazer algumas indagações. Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem as multidões, os religiosos, ser a minha pessoa. E eles começam a dizer, uns dizem que tu és o Elias, o João Batista, o Jeremias, um dos profetas. Jesus sabia que as multidões não só falavam isso dele. Jesus sabia que muitos falavam que ele era beberrão de vinho, que ele era agitador, filho de Belial. Jesus torna a perguntar aos seus discípulos: e vocês, o que acham que eu sou? Diz o texto que Simão Barjona, tomado pela revelação, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Machia, tu és o enviado de Deus, o Christos, que no grego quer dizer ungido do Senhor. Pedro não falar aquilo de si mesmo, porque nenhum homem chega a essa conclusão acerca de Jesus se não for por revelação e graça de Deus. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, ou no grego a palavra bem-aventurança, que quer dizer feliz, que vem do grego makarios, que quer dizer feliz de espírito és tu, Simão. Porque não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi teologia que tu revelou, não foi filosofia, não foi elucubração, concatenação que te trouxe esse discernimento, porque só tem esse discernimento de quem eu sou aqueles a quem o Pai assim quis revelar. E Pedro recebe essa dádiva de ter o discernimento da parte de Deus que aquele Galileu, nascido em Belém, humilde de aparência, era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era a imagem do Deus invisível. Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus diz, confirma aquela promessa que ele fizera no passado a Simão e diz agora: tu és Quefas, ou no grego Petros, que quer dizer pedra pequena. E Jesus faz uma revelação ali, usando Pedro como referência. Jesus diz: tu és pedra pequena, e sobre esta rocha que sou eu, disse Jesus, edificaria a minha igreja. Jesus estava dizendo: tu és Petros, em grego, pedra pequena, e eu sou Petra, rocha. Jesus revela ali o que seria, o que é a sua igreja. A igreja de Jesus não é um edifício com a placa ornamentada com o nome Jesus Cristo é o Senhor, com cadeiras, púlpitos, não. Jesus revela que a sua igreja é um ajuntamento de pedras pequenas, vivas, edificadas na rocha, que é Ele. Independente do local, do lugar geograficamente falando, aonde estiverem pedras pequenas, edificadas na rocha,
que é Jesus, ali está a sua igreja. E as portas do Sheol, do Hades, do Tártaros, do inferno, da morte, não prevalecerão contra esta igreja, porque vencida foi a morte, vencida foi o Sheol, o Hades, seja lá o que for de interpretação, pela vida, e é Jesus. Só que Jesus começa a vir com um discurso que Simão e a maioria dos discípulos não entendem. Jesus começa a dizer que era necessário que ele fosse entregue na mão dos pecadores, crucificado e morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Essa palavra mexe com o coração de Pedro. Pedro, que era um discípulo íntimo de Jesus, que experimentara milagres que muitos não experimentaram, e um deles foi andar sobre as águas, por cima das águas, foi ver Jesus transfigurando no Monte Tabor, foi ver Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Pedro agora vê o seu rabino com um discurso meio melancólico, meio sórdido, dizendo que ia ser morto. Talvez aquela mensagem comece a mexer com o coração de Simão. Até que chega num dia da ceia, que Jesus dá algumas instruções aos seus discípulos, que Jesus lava os pés dos seus discípulos. No começo, Simão tenta rejeitar, mas Jesus o repreende, dizendo que convinha que fizesse aquilo, senão eles não teriam parte com ele. Jesus dá um exemplo de humildade, ele sendo Deus, ele sendo a revelação de Deus, ele se humilhou, serviu, e assim nós temos que ser. Aqui quando chega num dia em que Judas entregara Jesus na mão dos pecadores para se cumprir a profecia, e uma coisa de interessante nisso é que quando Jesus disse que ia ser morto, Pedro pega Jesus, leva no canto e o repreende, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, a palavra Satanás, em uma das suas interpretações, quer dizer adversário, inimigo. Jesus, em um ponto, estava dizendo, usando Pedro para dizer: você tentando me impedir, você está se tornando o adversário da cruz, adversário do reino de Deus. Se por um lado, aquele que andava com Jesus de forma íntima foi repreendido, chamado de adversário por tentar impedir o processo da crucificação, por um outro lado, Judas, quando entrega Jesus nas mãos dos pecadores, Jesus o beija e chama ele de amigo. Porque se por um lado um tentou impedir a crucificação, o outro foi instrumento de Deus para que acontecesse. Jesus se entregue na mão dos soldados romanos. Pedro, indagado se conhecia Jesus, o nega 3 vezes. E o negar a Jesus não é simplesmente verbalizar, vernacular uma negação, mas muitas vezes negamos Jesus com as nossas atitudes, negamos Jesus quando somos avarentos, negamos Jesus quando somos invejosos, quando somos impiedosos, preconceituosos. Nós negamos a Ele o tempo todo, porque nós, como discípulos de Jesus, não foi isso que Ele ensinou a seus discípulos. E fazer isso é negar uma doutrina santa do nosso Mestre. Jesus é crucificado, é morto, e aquilo traz uma depressão profunda no coração desse discípulo de Pedro. Diz o texto que Pedro volta para a sua vida de pescador. Jesus tinha chamado ele para ser pescador de homens, para lançar as redes na humanidade e fazer com que as pessoas ouvissem o Evangelho naquele momento de frustração, naquele momento de tristeza, de depressão profunda. Pedro volta ao passado e volta a ser quem ele era antes. Volta a entulhar os sonhos, volta a desacreditar, a perder a esperança, porque aquele que seria o Messias, aquele que seria o Salvador da vida dele, morrera e ele tinha o negado. E o que abate mais o coração desse discípulo é que Jesus ressuscita. Porque talvez se Jesus não ressuscitasse, ele entendera que de fato ele não era o Messias, porque diz a narrativa e a tradição que antes de Jesus aparecer, outros apareceram se dizendo ser o Messias. Mas Jesus ressuscita, aparece para ele umas 2 vezes. Mas Jesus não troca uma palavra com Simão. Jesus não diz uma palavra para Simão. Tem muitas pessoas que estão vivendo nesse conflito. Parece que nunca mais ouviu a voz de Deus no íntimo. Nunca mais teve um diálogo com Jesus. Nunca mais teve uma caminhada de intimidade com o Senhor. Tem pessoas que têm vivido numa escuridão profunda,
Porque pior do que uma repreensão de Deus é o silêncio de Deus nas nossas vidas. Quando Deus se silencia para nós de alguma forma, há um vazio, há um buraco no nosso ser. E Simão se sentia assim, depressivo. Talvez passara na mente de Simão até o suicídio, por que não? Quem vive em depressão, já passou por isso, sabe o quão terrível, o quão tenebroso é o estado depressivo. O quão viver já uma antecipação do inferno na alma é a depressão. É o momento em que a pessoa não sente mais ter vida, apenas existe em um estado de obscuridade terrível. Simão talvez vivesse assim, sem alegria, sem gozo, sem felicidade, sem vinho, sem paz, e só no comodismo, e só na rotina da vida. Deixando, como diz uma canção de um sambista, deixando a vida o levar. Assim vivem muitas pessoas, queridos, deixando a vida levar, dizendo, deixe o que acontecer, aconteceu, o que der, deu. Pessoas que perderam a esperança de sorrir, pessoas que perderam a esperança de dormir, pessoas que perderam a esperança de abraçar um filho, de abraçar um esposo, um marido, pessoas que perderam a esperança do sossego, pessoas que perderam a esperança de viver. E essas pessoas precisam ter um reencontro com o amado das nossas almas, um reencontro com aquele que é o nosso pastor, que nos levará aos pastos verdejantes e às águas tranquilas do seu espírito e refrigerará nossa alma por amor ao seu nome. E diz o texto, e um belo dia Simão estava lá no barco junto com seus amigos pescando. E de lá da praia, da areia, ele ouve uma voz dizendo, lançai as redes. E Simão lembrou daquela voz. Porque está escrito em João 10 que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E João 10 diz que aquelas que ouvem a voz do seu pastor o seguem. Eu não sei que voz vocês têm ouvido e têm seguido. Mas eu quero dizer a vocês nesta manhã, o seu pastor, que é Jesus, te chama. E nos pastos do seu pastor tem muito verde. No pasto desse pastor as águas são tranquilas. Nos pastos desse bom pastor, o lobo, o devorador não encontra morada, porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Quem além desse pastor faz isso? Me mostre que eu não conheço. E diz o texto que Simão mergulha, estava nu, ele veste a sua roupa e mergulha desesperado ao reencontro com Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você ouvir essa voz, seja onde você estiver, com quem você estiver, corra ao encontro do seu amado. Porque se ele te chama, ele quer te abraçar e restaurar a sua vida. Simão vai ao encontro dele, senta na beira da praia. Jesus está ali queimando um peixezinho na brasa, com um pãozinho na brasa ali. E ali sentam os discípulos ao redor de Jesus, nenhuma palavra, eles dialogam, até que Jesus olha nos olhos de Simão, do seu amigo, e diz, Simão, meu amigo, tu de verdadeiramente me amas? E Simão olhando, talvez com os olhos marejados, cheio de lágrimas, diz, tu sabes o quanto eu te amo, Pai. E Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou a Simão, e Simão na terceira talvez lembrara das 3 vezes que o negou e disse, tu sabes de tudo, né? Independente da minha negação a ti, mas tu sabes o quanto eu te amo. Conheces o meu coração. E Jesus, tu me amas mesmo, Senhor? Então cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para mim e para você, queridos, nós provamos que amamos a Ele quando nós apacentamos as suas ovelhas, ou seja, nós provamos o nosso amor de Deus quando nós cuidamos do nosso semelhante, que são ovelhas do Senhor. Nós não provamos o nosso amor ao Senhor quando nós puxamos a espada da bainha, quando nós
fazemos declarações de amor a Deus, que o amamos, quando nós fazemos sacrifícios terríveis, não. O nosso amor é provado a Deus quando nós cuidamos do nosso semelhante, quando nós alimentamos o nosso próximo, quando nós apacentamos as ovelhas do Senhor, que é o nosso próximo. Você, para apacentar, para cuidar, você não precisa ter um cargo eclesiástico de pastor, não. Isso é invenção da religião. O pastoreio é um dom que Deus deu a cada um de nós. Todos nós temos esse dom do pastoreio, que é de cuidar, alimentar e apacentar. A igreja do Senhor é feita de apacentadores, queridos, mútuos. A igreja de Jesus não tem uma escada, uma hierarquia que o pastor está aqui, o diácono aqui. Não, na igreja de Jesus é um aglomerado de apacentadores, de servos que se servem, que se cuidam de forma mútua. Assim a igreja cresce na graça e no conhecimento. Jesus disse que o maior é o menor, e Jesus disse, olhe para o teu irmão como ele sendo maior que ti, e vice-versa. Assim haverá o respeito, a mutualidade do amor, do carinho e do serviço. Jesus disse, Simão, tu me amas, então apacenta. Na vida, cuide das pessoas pela vida. E Simão fez assim, até ser morto crucificado de cabeça para baixo. Ele apacentou pessoas pela jornada, apacentou o vizinho, apacentou o patrão, o filho. Apacentar, seja lá quem for. Essa é a palavra de ordem do nosso mestre. E Jesus diz a Simão, porque na verdade, Simão, quando tu eras menino, tu fazia o que querias. Mas quando tornares maduro, experimentado na vida, de saborear a perseguição, de saborear a calúnia, o desprezo, a humilhação, tu entenderás, se amadurecerás, e aí tu farás coisas que você mesmo não vai querer. Ou seja, Jesus está dizendo, quando nós somos meninos em Deus, quando nós somos imaturos, nós vivemos pelas emulações do nosso coração, pela emoção, pelo achismo, pelas regrinhas da teologia, da filosofia, que é tão pequenina e tão infantil. Mas quando nós experimentamos a vida de forma visceral, quando nós saboreamos a vida, porque a palavra sabedoria no latim, ela vem de saborear. Sábio não é o que muito entende a literatura, sábio não é o inteligente, não é o que tem diplomas, não é o poliglota. Sábio é o que muito experimentou na vida, é o que muito saboreou, é o que desfrutou daquilo e pode falar com veracidade e verdade. E Jesus disse isso para Pedro e para nós. Quando nós nos tornamos maduros, nós entendemos o conceito de evangelho, de graça. Mas depois de Jesus fala tudo isso a Simão, Simão olha para trás e vê João, um dos seus discípulos, um dos discípulos de Jesus, um dos amigos de Simão, dos irmãos de Simão na caminhada, e olha para trás e pergunta a Jesus, e desse aí, o que vai acontecer com ele? E Jesus diz, em outras palavras, trazendo para a minha forma de falar, Jesus disse, Simão, o que você quer com a vida de João? Cuide da sua vida, rapaz. Deixa João em paz. Na vida de João, cuido eu, Simão. Segue-me. Mas deixa João, a vida de João em paz. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, cuidemos das nossas vidas em relação a saber da vida dos outros. No começo ali do texto, Jesus disse, se você ama o seu irmão, cuide dele, apacente ele, alimente ele, ore por ele, guie ele. Somente isso. Mas depois Jesus vai dizer, quando Simão quer saber da vida de João, mas na perspectiva tipo de dizer assim, olha como João está andando, por que ele está fazendo desse jeito? Porque ele não é igual a mim? E assim é muitos religiosos. Os religiosos olham para o seu irmão e já diz que está desviado de Deus e que está caído, porque talvez a forma de caminhar de tal irmão não é igual a dele. E às vezes fica dizendo para Deus, e aquele irmão, que sucederá? Será que vai ser salvo? Será que não vai ser? É o que a teologia faz, né? E Jesus está dizendo para cada um de nós, querido, cuidem de suas vidas, sigam-me. Com ele cuido eu. Jesus está dizendo, com cada discípulo, Jesus tem suas peculiaridades, suas particularidades. Com cada um de nós, Jesus tem a forma de nos tratar, de nos conduzir, né? De nos guiar. Eu não posso olhar para o meu semelhante e querer que ele seja igual a mim, que ele caminhe, que ele pense, que ele fale igual a mim, não.
Se eu amo meu irmão, independente de ele ser diferente de mim, independente de ele ter opiniões, questionamentos diferentes dos meus, se eu amo, eu o apacento. Mas eu não fico tomando parte da vida dele como eu sendo melhor que ele, como eu sendo privilegiado, como eu sendo mais santo do que ele. Não. Jesus disse, se ama, apacente. Somente, apacente. Se você tem um irmão que você tem notado no seu achismo, que ele não está bem espiritualmente, que talvez seja só achismo, cuide ele. Ao invés de tecer comentários contrários ao seu irmão, vá fazer uma visita a ele. Ligue para ele. Diga palavras de bênção na vida dele, abrace ele. Veja o que ele está precisando. O mal das pessoas, e principalmente dos crentes, é isso, é o julgamento. É aquilo que Isaías 29:13 vai falar, que é um povo que só adora a Deus de lábios, mas o coração está distante. É um povo que só é crente dentro das reuniões, ali das liturgias, mas no dia a dia, na caminhada, é um coração fechado, não visita ninguém, não cuida de ninguém, não abraça ninguém, é um amor fingido, terrível, e isso não é evangelho. Como disse Paulo em Romanos 1,16, eu também digo, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas eu tenho uma vergonha terrível de muitos evangélicos. Porque em Romanos 2,24, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a humanidade blasfema e zomba das coisas de Deus por causa do testemunho de muitos crentes, que se dizem crentes, né? Jesus disse, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava doente e não foste me visitar, era estrangeiro, não me acolheste. Os discípulos perguntaram, quando é que o Senhor esteve assim, que nós não o atendemos? Jesus disse, quando cada ser humano passa por isso e vocês não atendem, assim vocês estão não fazendo para mim. Porque as pessoas caíram nessa religiosidade de que acham que fazer para Deus é ficar dando dízimos em templos, vivendo de tributos da velha lei, se colocando debaixo de um jugo da lei de Arão. Queridos, esqueçam, ninguém aqui é israelita, ninguém aqui é de tribo de Levi, nós somos enxertados na videira, nós somos um povo que fomos eleitos pelo Senhor pela sua graça e misericórdia. Nós não viemos aqui para pagar tributos a homens, a sistemas humanos. Não, porque na cruz Jesus pagou tudo, consumou tudo. Nós não precisamos pagar nada. A cédula que era contra nós foi aniquilada na cruz. Queridos, saiam debaixo de julgos humanos que te oprimem, que querem dizer o que você tem que comer, vestir, fazer da sua vida. Não. A Bíblia diz que o Espírito de Deus lhe deu discernimento para você entender o que se deve e o que não se deve fazer. Não se permita estar debaixo do jugo de um homem que se auto-intitula isso ou acolá. Deus não nos chamou para estarmos debaixo de lei, de jugo, de mandamentos humanos. Deus te chamou para a novidade de vida, para na caminhada semear o amor, o perdão, a justiça, o acolhimento. Deus te chamou para alimentar os famintos. Deus te ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos e curar os corações aflitos e oprimidos. Deus te deu autoridade, não é para julgar e sentenciar as pessoas, dizer que a religião de fulano, de ciclano, não presta a sua prece. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você amar e amar e acabou. Se você não consegue fazer isso, você é discípulo de qualquer coisa, de qualquer rabino, menos de Jesus Cristo. Porque esse rabino, ele disse que não veio para condenar, mas veio para salvar. Se você tem essa filosofia no seu coração do amor e somente do amor, tu és um discípulo de Cristo e não precisa de nomenclatura nenhuma religiosa. Você não é pentecostal, não é tradicional, você é de Jesus. E é isso que ele nos chama. E é isso que o Evangelho nos propõe, queridos amados. Só isso. Simples como a simplicidade é o Evangelho. Se não fosse assim, disse Jesus, eu jamais teria dito isso, porque assim como eu fui para o Pai, certamente voltarei para buscar cada um de vós, e aonde eu estiver, estarás vós também comigo. E aí disse Tomé, o incrédulo, eu não sei para onde tu vais, porque eu não sei aonde é o caminho. E Jesus chegou para Tomé e disse, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida.
Ninguém vem, ele não disse vai. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí Filipe disse, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, tanto tempo, Filipe, tu estás comigo. Jesus está dizendo para muito religioso, tanto tempo vocês andam comigo, ou dizem andar comigo, dizem me conhecer, e não sabe quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Pelo menos credes nas coisas que eu faço, porque as faço porque vi o Pai fazer, e assim como o Pai está em mim, eu estou nele. E assim todo aquele que estiver enxertado na videira, tudo que pedirdes em nome do Pai recebereis. Porque o que nós pedimos quando estamos no Pai, não é um pedido segundo o nosso coração, mas é um pedido segundo o que o Pai gera em nós para pedirmos a Ele. Logo acontece. Esse é o segredo da fé, do pedires o que quiserem recebereis, porque quando o Pai está em nós e nós no Pai, o que nós pedimos é o desejo do Pai em nós, aí acontece. Mas o problema é que essa geração é uma geração fútil, é uma geração sem Deus e só pede coisas para o seu bel prazer, para o seu conforto próprio. É por isso que Tiago diz, pedirdes e não recebeis, porque pedirdes mal, pedirdes conforme a ganância, pedirdes conforme a vaidade, pedirdes conforme a incredulidade do coração. O segredo está no Pai e o Pai em nós. Aí, meu amigo, não há mais questões a debater, não há mais dúvidas a serem colocadas, porque tudo aquilo que a gente faz com fé, disse Paulo, é para a glória de Deus, quer coma, quer beba, quer dance, quer pule, quer grite, se for com fé, com confiança nele, para ele, por ele, dê glória. Esqueça quem quiser falar. Bem-aventurados que têm por tesouro família, filhos, cônjuges e Deus. Felizes são esses que entendem que prosperidade não é dinheiro, prosperidade é paz, prosperidade é vida, prosperidade é gozo, prosperidade é amor, é comunhão. Isso é prosperidade. Porque não existe ontem, não existe amanhã, tudo é hoje. Ontem foi o hoje que passou e amanhã será o hoje que virá. Então a realidade é hoje. Hoje é o dia de dizer que eu te amo. Hoje é o dia de eu abraçar minha família, minha esposa, meu filho, meu marido, meus pais, meus amigos. É hoje. Hoje é o dia de se retratar com aquele que nós erramos. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de devolver a quem você lesou. Hoje é o dia de você ir na casa do seu vizinho, dar um bom dia e dizer que ele é importante. Hoje é o dia de você ir na casa de um colega que você nunca mais visitou e dizer o quanto ele faz falta. Hoje é o dia de você visitar uma pessoa que está doente, ou visitar um hospital, visitar um presídio. Hoje é o dia de você estender a mão para quem está na calçada caído, como um mendigo, mas é seu irmão, é meu irmão. Hoje é um dia de praticar a justiça, o tzedakah, que a mesma palavra para esmola no tempo de Israel era a palavra para justiça. É o dia de nós praticarmos justiça. Hoje é o dia de você abrir a sua despensa. Se você tem 2 quilos de feijão, saiba, dê um a quem não tem nenhum. E se você só tem um, divida no meio. Mas hoje é o dia de você repartir, porque o Evangelho é repartilha. O Evangelho é você partilhar daquilo que Deus tem te abençoado. Aí. Oh, queridos, como é simples esse Evangelho, né? Como é simples esse Evangelho. Parece até que uma coisa fora da realidade, mas como é simples o Evangelho. Como é simples.